Mais um exercício para você treinar. Não esqueçam de baixar a lista que eu fiz de exercícios sobre a competência 1, que diz respeito ao processo de comunicação em todas as áreas da vida, e a habilidade 1, que diz respeito ao tipo de texto, ao tipo de linguagem. E nesse texto aqui nós vamos trabalhar ainda a linguagem verbal, somente linguagem verbal. Fica comigo e vamos juntos nessa caminhada. A questão 6 do Enem de 2017 traz um texto que diz o seguinte: Uma Noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil, editora Planeta, 296 páginas. Nós temos aqui uma referência. Mas foi uma noite, aquela noite de sábado, 21 de outubro de 1967, que parou o nosso país. Parou para ver a finalíssima do terceiro festival da Record, quando um jovem de 21 anos, chamado Eduardo Lobo, o Edu Lobo, saiu carregado do Teatro Paramount, em São Paulo, depois de ganhar o prêmio máximo do Festival com Ponteio, que cantou acompanhado da charmosa e iniciante Marília Medalha. Eu grifei uma parte que eu julguei importante, que é aqui o Eduardo Lobo. Também o prêmio que ele ganhou me chamou a atenção. Ele está falando aqui sobre o festival, as partes mais importantes do texto, na interpretação, você deve grifar. Vamos para o próximo parágrafo. Foi naquela noite que Chico Buarque entoou sua roda viva ao lado da MPB 4 de Magro, o arranjador. Também Chico Buarque fazia parte da MPB aqui no festival. Que Caetano Veloso brilhou cantando Alegria, Alegria com a plateia ao som das guitarras dos Beach Boys, que Gilberto Gil apresentou a Tropicalista domingo no Parque com os Mutantes. Outros nomes importantes aqui, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tropicalista, são fatos importantes que você deve destacar. Aquela noite que acabou virando filme em 2010, nas mãos de Renato Terra e Ricardo Calil, agora virou livro. Temos informações importantes que aquele festival já tinha virado filme e também virou livro. Temos aqui fatos importantes: festival, filme e livro. O livro que está sendo lançado agora é A História daquela Noite. Ele está informando sobre o livro que conta sobre aquela noite, ampliada e em estado que no jargão jornalístico chamamos de matéria bruta. Quem viu o filme vai se deliciar com as histórias e algumas fofocas que cada um tem para contar, agora sem os cortes necessários que um filme exige. E quem não viu o filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem, de história. História com H maiúsculo. Legal! Uma informação importante. Vamos verificar o que pede a sentença. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na época, nesse fragmento de resenha predomina. Já sabemos que é uma resenha. Uma resenha faz uma espécie de resumo daquilo que está se falando, se é um filme, se é um livro, seja uma obra. Vocês observaram que trazia ali a referência de início. Depois tem uma informação importante de quem está escrevendo. Pode ser uma informação, pode ser uma crítica positiva, negativa e assim por diante. Vamos verificar que está pedindo o seguinte: considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predominam: letra A, caracterizações de personalidades do contexto musical brasileiro dos anos de 1960. Na resenha apresenta nomes importantes, mas quando diz esses elementos constitutivos dos gêneros textuais, o que constitui o gênero textual resenha? É só citar nomes? Não, a resenha ela tem características importantes. A resenha, ela traz uma referência, ela traz um resumo do que se quer falar, a referência do livro, da obra, ela traz a opinião de quem está escrevendo a resenha. É muito importante atentar para isso. Então, quais são os elementos constitutivos da resenha? Não é a letra A. Não é o fato de citar nomes importantes, faz parte do resumo que ele está contando. Na letra B, questões polêmicas direcionadas à produção musical brasileira nos anos de 1960, não é isso também. Ele informa o que aconteceu, até algumas fofocas, mas isso não é característica de resenha. Letra C, relatos de experiências de artistas sobre os festivais de música de 1967. Um relato é diferente de resenha. O relato, ele realmente, o nome
nome já diz, ele vai relatar fatos, sem emitir opinião. A resenha tem opinião. Não é a letra C. Na letra D, explicações sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 1960. A resenha ela não vai explicar, ela vai expor, resumir determinada obra, depois vai opinar. Quem escreve opina. Por isso é a letra E, opiniões a respeito de uma obra sobre a cena musical de 1967. Aí você me diz, ué, onde é que está a opinião? Tá bem aqui. Quando ele fala que aquela noite acabou virando filme em 2010 nas mãos de Renato Terra e Ricardo Calil, agora virou livro. O livro que está sendo lançado agora é a história daquela noite. Lá no finalzinho ele vai dizer, quem viu o filme vai se deliciar com as histórias e algumas fofocas, é a opinião dele, que cada um tem para contar, agora sem os cortes necessários que o filme exige. E quem não viu o filme tem diante de si um livro de histórias. Pensando bem, de história. Então ele diz uma história com H maiúsculo. Ele é bom, ele é importante, o livro é a opinião dele. Então o gabarito é a letra E. Cuidado, é um tipo de questão que exige atenção, principalmente no enunciado, quando diz considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade. Que são elementos constitutivos? Qual a característica de cada gênero? Tudo bem que aqui nós estamos explorando por ser um texto verbal, linguagem verbal, mas também está dentro da habilidade 3 que diz respeito a gênero textual. Mais tarde nós vamos trabalhar cada um desses gêneros importantes que o Enem pede em prova. E depois diz o seguinte, nesse fragmento de resenha predominam. O que a sentença está pedindo é uma característica ou características do gênero resenha. Dá para se confundir. Não é uma das questões mais fáceis, mas também não é uma das mais difíceis. Aí a atenção de você é que manda. Se tiver qualquer dúvida, manda para mim. E também, se você ainda não se inscreveu no meu canal, considere se inscrever. Eu vou ficar muito feliz. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima.